A testemunha estava acampando com seu marido e sua família num lago remoto e pequeno do Novo México, Estados Unidos. Havia umas 10 pessoas no grupo e um outro grupo de umas 6 pessoas no acampamento ao lado. Era de noite e ambos os grupos estavam fazendo as atividades típicas, assando s'mores, tomando uns goles e contando histórias. Quando todos ouviram o que soava com o que parecia uma menina pequena pedindo ajuda. Nenhum dos dois grupos tinha crianças com eles, mas todos concordavam que o que ouviam era uma garotinha pedindo ajuda. Então decidiram buscar juntos pela área em que ouviram o som. Tinha um campo atrás do local de acampamento e todos viram uma figura muito alta e completamente branca a uns 30 metros dali. Era ela que fazia os sons. Todos concordaram que aquela coisa devia ter quase 2 metros. Era uma figura branca e magra no máximo que era possível. Todos tentaram se aproximar para investigar, mas seja lá o que era aquilo, começou a se afastar conforme eles se aproximavam, desaparecendo nas árvores. Durante a noite, todos eles continuaram ouvindo uma menininha pedindo por ajuda enquanto tentavam dormir. Quando estava acampando com minha família, há uns bons anos atrás, meu pai e eu estávamos andando na escuridão com a lanterna quando ouvimos uma espécie de som de passarinho, mas como se fosse uma pessoa fazendo uma péssima imitação de um canto de pássaro. Nós paramos e alumiamos ao nosso redor com a lanterna, e então miramos a luz para as árvores. O raio de luz atingiu alguma coisa que devia ter 1 metro de altura de pé. Era humanoide e estava agachada, com suas mãos segurando os galhos. Não tinha pelos e tinha uma pele muito pálida, praticamente branca. Sua cabeça era anormalmente grande, com 2 olhos enormes e orelhas parecidas com a de um morcego. Nós apenas vimos aquilo por uma fração de segundo porque meu pai, no susto, acabou tirando a luz da lanterna da criatura e, quando tentamos achá-la novamente, a criatura tinha se ido sem deixar nenhum traço para trás. Eu perguntei pro pai se ele tinha visto também aquilo e ele confirmou. Nós dois estávamos perplexos. Quando eu contei essa história para outras pessoas, elas especularam que podia ter sido uma coruja ou outro animal. Mas eu e meu pai somos mateiros experientes e nunca tínhamos visto nada que parecesse com aquilo, até aquele dia ou desde então. Eu conversei com a minha mãe e ela está certa de que isso aconteceu no camping perto de Stanley, Idaho, na área de camping de Lola Creek. Ela também me contou que na época nós fomos embora mais cedo porque havia alguma coisa se movendo ao redor do acampamento e isso assustou meu pai. Tudo começou em uma noite de inverno em Juneau, Alasca. Cerca de 6 anos atrás, enquanto eu estava no último ano do ensino médio, alguns amigos meus estavam na minha casa em uma vizinhança ao lado de uma montanha, cercada por floresta. Nós estávamos entediados com nossos videogames e TV, então decidimos todos nós fazermos uma caminhada por uma trilha na floresta. Era por volta das 3 da manhã e não estávamos preocupados com ursos, pois era tempo de hibernação. Então nos equipamos para aquele frio invernal do Alasca e saímos em direção à trilha na montanha que eu brincava quando era criança, correndo pela floresta e construindo fortes. Então, claro, crescendo ali, eu conhecia o lugar como minha casa. Então não estava preocupado. Nós passamos uma ponte para entrar na trilha e caminhamos quase 1 quilômetro quando meu amigo parou e disse que tinha escutado alguma coisa mais à frente. Eu disse que provavelmente era um veado ou algo assim, pois conhecia bem a vida selvagem naquelas florestas. Então continuamos andando e, nesse ponto,
Ele estava um pouco nervoso, olhando ao redor. Meu terceiro amigo começou a falar que provavelmente era o Kushtaka, uma lenda local de uma criatura que se transforma em alguma coisa que te atrai para a morte. Meu amigo se desespera ainda mais e eu digo para ele que passei metade da minha vida nessas florestas e nunca tinha visto uma só coisa que fosse remotamente estranha. Uns 5 minutos depois, nós escutamos o barulho de neve sendo esmagada sob um grande pinheiro a uns 10 metros à nossa frente. Nós paramos imóveis no meio do caminho, olhando para o caminho em direção à árvore. Iluminei com minha lanterna naquela direção e nós pegamos alguma coisa se mexendo atrás da árvore, quase como se fosse um refletor de bicicleta ou algo assim. Nós começamos a andar lentamente para longe da árvore, de novo trilha abaixo, sem parar de olhar para a árvore. Então nós vimos uma mão vinda detrás da árvore tocar o chão e aí eu paralisei, congelado de medo, sem parar de olhar para aquilo com minha lanterna com sua luz diretamente sobre aquela coisa. Foram alguns segundos até meus amigos perceberem para o que eu estava olhando e então eles também viram. Meu amigo, que estava assustado o tempo todo, ficou louco e começou a juntar palavras que não faziam o menor sentido. O que quer que estivesse atrás daquela árvore se inclinou para olhar para nós. Seus olhos refletiam a luz da lanterna como fazem os olhos caninos, o que fazia seu rosto ficar embaçado com o brilho dos olhos. Instantaneamente, todos nós corremos, sem ousar parar. Nenhum movimento foi percebido ou ouvido até que chegamos na ponte, quando um dos meus amigos caiu no gelo. Foi aí que eu vi a criatura pegando o caminho em nossa direção. Eu iluminei com minha lanterna e lá estava ela correndo em nossa direção sobre 4 patas, meio gritando e meio uivando. Parecia algo quase humano, mas parecia muito mais alta e magra que um humano. Aquilo era muito pálido sob a luz da lua e sobre a neve no chão. A coisa estava completamente nua. Então eu corri e pulei da ponte baixa no lago congelado e gritei para os meus amigos que me seguissem. Nós corremos pela margem do riacho em direção à minha vizinhança. Eu nunca corri tão rápido e tão longe, mas eu continuei e aguentei pelo medo daquilo que vi. Durante toda a corrida, eu podia escutar o que quer que fosse aquilo que estava correndo pela floresta bem à nossa direita durante todo o tempo, até alcançarmos os postes de luz perto de um parquinho que havia ali. Até hoje, eu e meu amigo ainda criamos teorias malucas sobre o que nós vimos naquela noite. Meu outro amigo, o que estava mais assustado, nunca mais falou no assunto. Uma testemunha do condado de Bucks, na Pensilvânia, relata ter visto 6 OVNIs que pareciam arraias, perto do aeroporto internacional da Filadélfia. Ele disse ter visto 6 arraias voadoras em uma linha com igual espaçamento. Julgando pela distância em relação aos aviões que vinham para pousar no aeroporto, a largura delas devia ser o dobro do comprimento de um avião. A coloração era algo entre cinza e azul, com um brilho junto disso. Sua forma de locomoção era bastante estranha. Elas tinham uma ondulação errática, de um lado para o outro, quase como se estivessem navegando por uma corrente selvagem de rio. A testemunha ficou surpresa ao ver que elas podiam se impulsionar para frente desta maneira, ou mesmo permanecer no ar assim. A velocidade delas era comparável à de um avião pequeno. A testemunha ficou observando elas viajando para o leste na direção de Nova Jersey por 5 minutos, até que se tornaram pequenas demais para observar. Elas pareciam ser criaturas reais. A única coisa que o incomodava era a coloração e o brilho das criaturas.
Ele se perguntou se a pele deles era de alguma forma instigada pelo sol. Ele tinha a impressão de que, diretamente abaixo das criaturas, elas podiam ser translúcidas. A testemunha diz que sempre pensou que devia existir criaturas vivendo nos céus, mas que não sabemos nada sobre elas. Translucidez faria sentido como uma das razões pelas quais essas criaturas não seriam vistas mais frequentemente. Também conta que esperou vários meses para relatar esse avistamento, pois queria confirmação independente de órgãos oficiais, mas nenhuma surgiu. Não é o primeiro caso onde são relatadas criaturas vivas voando no céu, criaturas que não são nenhum tipo de pássaro, mas formas que lembram criaturas aquáticas, como águas-vivas, o que levanta a ideia de que muitos avistamentos de OVNIs na realidade seriam compatíveis com formas de vida aéreas desconhecidas, sendo mais casos da criptozoologia que da ufologia em si. Um homem de Frederick County, em Maryland, estava dirigindo para casa do trabalho em uma noite nevoada em outubro de 2019. Ele tinha acabado de cruzar a divisa entre Pensilvânia e Maryland, na Rota Sul número 15. Estava entre Emmitsburg e Thurmont, ouvindo música no rádio e tentando permanecer acordado e alerta. Conforme se aproximava de Little Owens Creek, viu alguma coisa se movendo no canto da sua visão. Ele diminuiu a velocidade e olhou para sua direita, em direção ao riacho e às árvores. O que ele viu em seguida o deixou sem ar. Ele pisou abruptamente nos freios. Havia uma criatura grande de pé em duas pernas ao lado da rua, clara como o dia. Ela parecia um híbrido entre homem e lobo, com pelo escuro e um focinho longo, orelhas pontudas e olhos amarelos brilhantes. Tinha braços e pernas musculosos e longas garras em suas mãos. Ele não pôde ver os pés da criatura, mas ela tinha cerca de 2 metros de altura e tinha uma longa cauda que balançava lentamente. A criatura de pé encarava o homem enquanto ele parava o carro. Então ela soltou um uivo terrível e alto que reverberou através do carro e do corpo da testemunha. O som era mais poderoso que qualquer uivo que ele vira em filmes de terror, gerando um pavor intenso no homem. A fera deu um passo em sua direção e depois outro. A expressão em seu rosto era de raiva. Ele não sabia o que fazer. Estava praticamente paralisado pelo medo e podia apenas observar enquanto a criatura se aproximava com seus passos. Naquele momento, luzes brilhantes de um veículo atrás da testemunha piscaram, e então o som de uma buzina soou. O motorista lentamente passou com o carro pela esquerda do carro da testemunha, na outra pista. A criatura também percebeu a luz e a buzina. Então ela virou sua cabeça para outro veículo, e nesse momento, rapidamente, a testemunha pisou no acelerador e partiu, sem parar para nada até chegar em sua casa em Frederick. Quando chegou em casa, sua esposa pôde ver que ele estava diferente. Então contou a ela o que ele viu. Ela implorou para não contar para ninguém. A propósito, ele não estava com o celular no carro, mas ele duvida que teria chamado a polícia naquela hora. Ele conta que fazem quase 4 anos desse encontro e que continuamente procurou por referências a alguma criatura similar. Foi assim que ele achou um mapa de encontros com os supostos Dogmen, da criptozoologia do site Phantoms and Monsters, para quem ele mandou esse relato. E lá ele leu alguns outros relatos, percebendo que, ao longo dos anos, houve vários avistamentos naquela mesma região.